especialmente tendo visto o tema proposto, aos demais colegas que estão participando aqui, e especialmente por voltar aqui a PE, né, que hoje ainda tem bons amigos aqui, sempre tenho orgulho de ter trabalhado aqui, sempre tive uma avaliação extremamente positiva do trabalho que se faz nessa instituição e da importância que ela tem aqui para o nosso ambiente, até diria nacional. Bom, a minha forma de... Assim, ontem, né, quando terminou aqui, vou ser o único que não vou ter um PowerPoint aqui, né? Aí eu saí daqui e fui lá preparar um PowerPoint e preparei um PowerPoint. Mas eu tenho uma certa resistência, porque há um tempo atrás eu estava lendo uma notícia no jornal e dizia assim, a manchete é: PowerPoint causa queda de avião. Puxa vida, eu fui saber o que o PowerPoint, eu sabia que o exército americano estaria usando o PowerPoint, então fui ver o que era, e aí achei que fiquei mais cauteloso, porque eu estava na fase que eu estava usando muito o PowerPoint em sala de aula. Então o caso é o seguinte, é que as aulas dos pessoal de manutenção das aeronaves, eles recebem aqueles cartazes e tal, só que o pessoal apresenta só partes mais importantes do PowerPoint. E o pessoal estuda pelo PowerPoint. E com isso, importantes partes de manutenção não foram feitas e isso causou a queda do avião. Então eu fiquei meio cestroso, assim, de causar brincando. Mas em todo caso, eu tenho aqui o PowerPoint e se for necessário, eu chamo os universitários. Né? É só, basicamente, é só gráfico, né? Então, bom, e algumas citações. Eu pensei, assim, do tema proposto, né, sobre reflexões sobre o pós-neoliberalismo, eu pensei organizar a minha fala da seguinte maneira. Vou fazer uma introdução onde eu vou abordar dois pontos, assim, uma contando rapidamente uma história a partir da história americana, das mudanças no marco institucional, do liberalismo, das fracassos do liberalismo clássico e até chegar ao neoliberalismo. Ou seja, e o segundo ponto vai ser rapidamente lembrar o argumento básico da teoria. Sou eu? Bom, então a segunda parte vai ser lembrar rapidamente a teoria da tendência declinante da taxa de lucro e da teoria de crise do Marx, porque o meu argumento vai ser que a crise atual e os problemas que estão enfrentando hoje, e como tem sido na história, estão vinculados a isso. O segundo, depois de fazer essa rápida revisão, eu vou tratar do período 1980-2007 da economia americana, né, onde se está reconstruindo a segunda tentativa do neoliberalismo, ou do liberalismo, a nova versão neoliberal. Aí vou falar um pouquinho da chamada grande moderação, concentração, alguma coisa sobre as condições dos trabalhadores. E a terceira parte eu vou tratar da crise, também tudo muito rápido, a crise de 2007, 2012 nos Estados Unidos, a situação atual. Falar um pouquinho sobre a política do FED, sobre isso. E finalmente a parte que é o que interessa, né, tudo isso para percorrer, para dar consubstanciar o meu argumento, falar um pouco das alternativas, né, assim que estão sendo colocadas, né, que seria a austeridade como solução, as soluções keynesianas, marxistas, né, e vou levantar aqui uma terceira ou quarta proposta, que é o que eu tenho argumentado nesse momento, que é a proposta de superação
construção, da tentativa de construir uma nova sociedade a partir da ideia de Marx de uma sociedade, né, de um processo emancipatório, né, para construir uma sociedade de associados, de indivíduos livremente associados. Então, o meu plano é esse, ver as alternativas do que está acontecendo. Então, deixa eu começar aqui com a primeira parte, que é a rápida história do arcabouço institucional do capitalismo. Como todo mundo sabe, né, o capitalismo surge, enfim, se desenvolve a partir do liberalismo clássico. Né? Então, a gente pegar a ideia clássica aqui é de que a economia capitalista, que deve funcionar livremente, o Estado é mínimo, um dos instrumentos básicos do livre comércio internacional e do padrão ouro, como sendo formas necessárias de organizar a sociedade para que a coordenação das atividades econômicas seja de fato conduzidas pelo mercado, onde o Estado tem um papel basicamente garantir os direitos de propriedade, diplomacia, guerra, enfim, na parte externa, mas basicamente o mercado que tem que resolver toda essa situação. Mas o capitalismo, somente no americano, ali no final do século XIX, ele está passando por profundas mudanças. Formação das grandes corporações, vocês tiveram ali no período 1880 a formação da primeira leva de grandes corporações industriais, né? As ferrovias são antes disso, mas estamos falando ali nessa formação tipo American Tobacco Company, para pegar um exemplo. E na última década do século XIX, vocês tiveram a formação das grandes corporações através do processo de fusão e aquisição, ou centralização de capitais, se vocês quiserem. E vocês já têm sinais, no final do século XIX, começo do século XX, né, que a livre concorrência dos capitais internacionais começa a criar problemas de tal maneira que os países começam a criar barreiras alfandegárias. Elas não são relevantes porque os custos de transporte estão caindo significativamente e as barreiras alfandegárias que estão sendo colocadas, né, para defender a indústria nacional de diversos países, pelo menos os estudos que eu conheço mostram que elas não eram suficientes para isso. E cabe dizer que a sociedade americana, a economia americana, era bastante protegida. Né? Bom, mas o que me interessa aqui é o seguinte, que esse liberalismo econômico, né, ele entra em dificuldades, principalmente com a Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial, o padrão ouro é suspenso, a economia americana, daí, num processo que já vinha de longo tempo, ela rapidamente assume como o poder hegemônico na economia mundial. Né? Quando sai da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos é a principal potência hegemônica já. Mas vou tirar fora aqui na conversa sobre a Revolução Russa, a formação da União Soviética, estou só centrando para a questão do capitalismo. Então, com o retorno, fim da guerra, né, a economia americana entrou numa profunda recessão, ela foi extremamente curta, foi 1919, 1920, foi muito profunda a recessão. A GM, por exemplo, naquele momento quebrou, né, só para salientar um ponto importante. As greves que tiveram, que foram o poder dos sindicatos que ganharam, americanos ganharam durante a Primeira Guerra Mundial, com as greves do início foram derrotados. Então vocês tiveram basicamente a década de 20, que é uma década que é pouco falada, mas ela deveria ser mais estudada do ponto de vista, até porque é muito parecida com a nossa em vários aspectos. Os trabalhadores, o movimento sindical americano, para efeitos práticos, praticamente desaparece e só vai ressurgir em meados lá, vamos botar uma data aqui, 37, né, quando a greve da GM, da fábrica Fim, lá nos Estados Unidos. Bom, então, o que ficou na Primeira Guerra Mundial? Ficou na parte financeira, as dívidas de guerra e as reparações de guerra, né, ficou nós tivemos períodos de hiperinflação, mas a ideia ali era qual? Reconstruir
uma sociedade capitalista liberal. E essa dificuldade passava, primeiro, por resolver o problema do sistema monetário internacional, reconstruir o padrão ouro, que era visto como sendo um elemento crucial para isso. E esse padrão ouro, vou botar uma data aqui, 1925, Moichengreen foi em 27, a reconstituição, mas eu acho que 25, quando a Inglaterra volta ao padrão ouro, é uma boa data. E aí a ideia é que com isso se teria voltado à construção do liberalismo econômico. Só que as condições tinham mudado e muito. Primeiro, tivemos a democratização da sociedade. A década de 20 é a década quando, por exemplo, as mulheres ganham direito a voto de uma forma bem generalizada. A democracia tinha se expandido bastante. E isso era um elemento que jogava bastante contra a credibilidade do padrão ouro. Porque agora não tem mais garantia que o Estado vai dar preferência total à manutenção da taxa de câmbio em detrimento do emprego, por exemplo, já que os processos democráticos aumentaram, né, e a força da democracia aumentou. Então, a década de 20, né, a partir de 25, vamos supor, a economia, aparentemente, o mundo capitalista está passando por profundas transformações, as transformações são gigantescas, a disseminação da eletricidade nos Estados Unidos, do rádio, do automóvel, as estradas, a ida para o subúrbio, a construção das novas formas de venda, que são as lojas de departamento. Então, assim, a sensação na época era que se vivia na década de 20 numa nova era, numa nova economia, usando expressões da época. A Constituição da Reserva Federal do Banco Central Americano de 1913, né, seria suficiente para reduzir os pânicos. O nome que se dava para as crises financeiras, que eu esqueci de dizer, o capitalismo liberal era caracterizado por instabilidades financeiras recorrentes, né? A cada 4 anos se tinha uma crise financeira, principalmente muitas crises corridas bancárias. Então, na década de 20, a partir de 25, vocês têm um forte processo de crescimento econômico, uma especulação no mercado de ações e outras, né? Nós também tivemos especulação na Flórida ali e tal, mas enfim, uma especulação no mercado de ações forte nos Estados Unidos. E esse processo de especulação, a ideia na época era que, enfim, nós não temos, ela não é especulação. A ideia é que era resultado da nova era que estava se vivendo, né, de uma nova economia e de uma nova possibilidade de progresso ininterrupto que o capitalismo tinha gerado. Tá. Bom, cabe aqui só lembrar, talvez para paralelo ao dia de hoje, que nessa época os bancos americanos, o sistema bancário americano, com especulação no mercado de ações, e como os bancos não eram permitidos operar no mercado de ações, eles estavam em dificuldade de rentabilidade. Então, quando tem dificuldade de rentabilidade, o que se faz? Inovação financeira. Não é isso? Então, se cria mecanismo para os bancos poderem participar. Basicamente, eles começaram a abrir sucursal subsidiárias, bancos de investimento para poder operar. Quando você chega no final da década de 20, acho que mais de 70% dos ativos dos bancos de investimento são de propriedade dos bancos comerciais proprietários desses bancos de investimento. Eles também criam fundos para gerir recursos dos ricos e aplicar na bolsa de valores, ganham taxas que eles cobram para isso, e eles fazem empréstimo para os corretores. Né? Então, basicamente, isso acontece. Aí, em 1929, como todos nós sabemos, né, uma grande surpresa acontece quando o sistema entra, a bolsa de valores entra em colapso. Né? O Irving Fisher, por exemplo, que é um dos grandes economistas neoclássicos americanos, disse uma semana, dias antes de a bolsa entrar em colapso, que absolutamente não havia nenhum sinal que a bolsa as ações estavam sobrevalorizadas, que era um patamar mínimo e dali só ia para cima. Era mais ou menos, ele estava na beira do precipício, olhando
para cima com muita confiança, e o passo seguinte foi ele tombar, e aliás, ele ficou, né, não ficou pobre porque ele ressarciu o dinheiro dele, mas ele tinha todo o seu dinheiro aplicado em bolsa. Bom, e aí nós entramos numa economia, bom, em crise, grande depressão, e o liberalismo econômico sai da agenda econômica. Ou seja, ninguém mais está querendo reconstruir o capitalismo baseado nos princípios. Tem o Hayek, meia dúzia de gente lá, mas não são relevantes na época. Então agora é reconstruir o capitalismo baseado nas relações internas. Então nós vamos construir um capitalismo regulado nos diferentes países, e esse capitalismo regulado só vai ser concluído com o acordo de Bretton Woods, onde reconstitui um sistema monetário internacional, né, segundo os novos princípios, tendo como mercado interno a centralidade, permitindo o controle do movimento de capitais na conta de capital, né? E com a ideia de que para poder ter uma sociedade baseada no livre comércio, vocês têm que ter controle do movimento de capitais na conta de capital. Então nós vamos para o capitalismo da Idade Dourada, que ficou conhecido e tal, um grande sucesso, foi surpreendente, todo mundo achava que a economia, quando saísse da Segunda Guerra Mundial, ia entrar em estagnação, depressão, surpresa. A economia teve um comportamento, a economia capitalista surpreendente, cresceu extremamente rápido, com algumas propriedades que horrorizavam os liberais, né? Uma forte redução das desigualdades sociais, uma forte redução das disparidades de renda, uma redução muito rápida da pobreza, enfim, e um ritmo de crescimento do trabalho muito alto, e esse crescimento rápido da qualidade do trabalho foi acompanhado pelo crescimento do salário. Então vocês tiveram uma situação em que o capitalismo parecia que era o ideal. Eu tenho o capitalismo, eu tenho os mercados, e eu tenho uma sociedade que está gerando justiça social. Mas essa sociedade, ela começa já a dar sinais, na verdade, iria no começo dos anos 60, que o arranjo não estava legal, quando foi formado o Gold Pool, mas enfim, vamos deixar fora isso. Quando chega no final dos anos 60, fica mais claro ainda que o sistema está, como vocês têm um declínio do crescimento da produtividade do trabalho nos principais países capitalistas, Estados Unidos, Alemanha, claramente, já mostra sinais que o ritmo de crescimento da produtividade do trabalho está... Bom, a economia mundial começa a dar sinais de crise. Esses sinais de crise ficam evidentes no começo dos anos 70, quando o Nixon tira os Estados Unidos do sistema Bretton Woods, enfim, faz aquele arranjo, né, monetário ali para renegociar, mas só que, se vocês pegarem as expectativas que se tinha, de novo, a maior parte dos analistas vai estar errado de novo. Se lá no começo do capitalismo regulado se surpreendeu com o crescimento econômico, que esperava que seria um período de estagnação, quando nós chegamos na Idade Dourada, o processo se inverte agora, se espera que dê continuidade. Os relatórios das agências multilaterais nada indica que o processo de crescimento não vai continuar. E aí nós entramos na crise 73-75, a mais forte recessão até então, e entramos num período de turbulência, né, da estagflação, da crise do capitalismo. E essa crise do capitalismo tem por trás uma longa declínio da taxa de lucro, que eu volto a falar daqui a pouco. Então, o que aconteceu? O capitalismo regulado entrou em crise. Tá. Aí, qual vai ser a solução? Bom, a solução na década de 70 fica aquela disputa ideológica. Se vocês pegarem qualquer dado sobre greves, por exemplo, vocês vão ver que a quantidade de movimentos grevistas
no período, é imenso, tal, a luta de classe acirrada, mas o capital vence. E eu pego aqui a data 79, quando o Paul Volcker começa a nova política monetária. Aí o assunto é desregulamentar. O Estado é ruim, nós temos que desregulamentar o Estado. Claro que não estamos dizendo que quer voltar para o liberalismo, mas na fundo é isso, é botar a coordenação da atividade econômica na mão do mercado e tirar o Estado. Daí nós começamos com um processo de desregulamentação da economia, dos mercados, do sistema financeiro. Tá. E hoje, com esse mercado desregulamentado, que era muito mais capaz de alocar o risco para quem deveria, o sistema financeiro, muito mais complexo, esse sistema entrou em crise de novo. E a pergunta que eu vou voltar no final é: tá, então o liberalismo não deu certo 2 vezes, funcionou, entrou em crise, tentou se reconstruir, não funcionou. Se foi para o capitalismo regulado, não funcionou. Se desregulamentou, e estamos numa crise que ela é imensa, profunda. Aqui no Brasil a gente não percebe isso, porque a crise não chegou aqui, mas no mundo ela é gigantesca e não tem nenhum sinal que ela esteja sendo encaminhada para ser resolvida. É ao contrário. Tá. Segundo ponto. Taxa geral de lucro. O argumento básico do Marx é o seguinte, que com a acumulação de capital e acompanhado, como é, do progresso técnico, vai levando a um declínio da taxa geral de lucro, simultaneamente com o aumento do montante total de mais-valia do sistema vai gerando. Então, o declínio da taxa de lucro está associado com o aumento do montante total de mais-valia. Claro que essa acumulação de capital com o progresso técnico, por outro lado, também está gerando um aumento das desigualdades sociais no mercado de trabalho, um aumento do desemprego absoluto, relativo, ou seja, um aumento do exército industrial de reserva. Mas eu estou olhando só o ponto da tendência declinante da taxa de lucro. Então, essa formação de possibilidade de novos capitais e com subjacente a ela uma taxa de rentabilidade cada vez menor, a partir de certo momento as formas do capital escapar disso são 2 básicas, que é qual? Exportação de capitais e especulação. Então os movimentos especulativos se derivam daí. Porque um parênteses aqui assim é lembrar, por exemplo, que o Grossman, naquele livro clássico dele, que é o Derrubo do Capitalismo, né, o colapso do capitalismo e tal, numa análise que ele faz sobre a aplicação da lei, ele justamente está escrevendo em 27, se eu não me engano, né, está dizendo, olha, todos os sinais da economia americana apontam para uma profunda crise aqui na frente. Enfim, não sei se por razões certas ou erradas, ele acertou, né? A verdade é essa. Então, basicamente, é essa a ideia, ou seja, as crises são levadas por essas razões. Deixa eu dizer o seguinte, o que acontece? E como é que resolve a crise do capitalismo? A crise é resolvida através da forma de queima de capital, de destruição de capital. Esse é o mecanismo através do qual se reconstitui a taxa de lucro e através do qual o sistema volta a crescer rapidamente. Então, não há dúvida que a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial reconstruiu-se numa grande destruição de capital, queima de capital de diferentes formas. Então, quando vocês pegam os dados estatísticos do pós-Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver que a taxa geral de lucro está com níveis muito elevados. E essa taxa de lucro, a partir de certo momento, ela começa a cair e claramente a crise da década de 70, né, em geral, se aceita todos que essa crise está associada a declínio da taxa de lucro. Muitos marxistas hoje argumentam que nos dias de hoje não é verdade, porque a taxa de lucro mais recente não tem decaído, tem ao contrário, tem aumentado. Então essa não seria uma crise marxista, seria uma crise keynesiana, pós-keynesiana. Esse é um assunto que eu tentarei voltar no final. Tá, então, deixa eu trazer o assunto aqui rapidamente do capitalismo, da desregulamentação do mercado americano.
Então, eu só quero mencionar o seguinte: a desregulamentação, a crise de 81, 82, que foi maior ainda que a crise de 73, 74, essa crise ela gerou inovações financeiras que são de extrema importância, que são os derivativos vinculados às mortgages, né, às hipotecas. Né. Basicamente, o que aconteceu ali, essa crise gerou quais resultados que a gente se lembra? É uma crise global da dívida externa. Né? Nós, em outros países, participamos dela, pagamos caro por essa crise. Né? Também essa crise gerou outras coisas nos Estados Unidos, mas uma crise no sistema de savings and loans, ou seja, chama-se encadeamento de poupança americana. E a solução dessa crise, para resolver essa crise das cadernetas de poupança, abriu espaço para criar novos instrumentos financeiros, que foi securitizar as mortgages, né, e essas securitizações ser colocadas e vendidas para o Wall Street, no mercado financeiro, que até então não comprava esse tipo disso. Mas o que vocês verificam ali na década de 80? Primeiro, que a demanda por empréstimos não são das empresas. As empresas estão reduzindo a demanda por empréstimo. Normalmente a gente sempre aprendia, né, que em questão de fluxo de fundos, as corporações são demandantes de fundos e as famílias são ofertantes de fundos. Só que agora vai na década de 80 e começa o quê? As empresas estão com caixa, elas não estão demandando. E o Wall Street está com problema: quem eu vou emprestar? Né? E quem está vindo a emprestar, tomar emprestado, são os trabalhadores, somente para comprar as residências. Então, você já tem um processo que é uma canalização de recursos emprestados para o consumo. Casas, e esses ativos financeiros, então, agora são, digamos, propensos a ser duplicados, triplicados, ou seja, uma formação de capital fictício gigantesca que está acontecendo. Eu vou passar rapidamente, porque eu quero pelo menos falar alguma coisa sobre a alternativa. Então, esse sistema era dito que, eu tenho ali uma citação que eu acho muito legal do Alan Greenspan, dizendo que 2005, óbvio, antes da crise, 2006, você vem, dizendo que não, se desenvolveu um sistema financeiro de alta complexidade, um sistema financeiro que é capaz de alocar o risco para aqueles que possam comportar o risco. Ele é muito mais resistente, o sistema está muito mais sólido. E estava enganado, o sistema não estava nem, ou seja, era uma... Entre ele dizer que estava vivendo uma exuberância, exuberância irracional, o legal que ele falava é que ninguém sabia bem o que ele estava querendo dizer e ficava todo mundo discutindo, né? Então ele é um bom político esse, ele diz e ninguém sabe o que ele disse, né? E ele sempre pode se safar. Bom, então esse sistema que era muito mais desenvolvido, forte, etc., entra em crise. Então agora vocês têm uma crise no centro do capitalismo. Até agora as crises que estavam acontecendo eram na periferia, era lá no leste da Ásia, era na Rússia, no Brasil, enfim, né? o México, os cucarachos. Né? Essa turma aí que não sabe, é o que o Vargas Sanders dizia, né? E pensava, né? Os caras não aprenderam, os mexicanos não aprenderam, vão lá ensinando e estão aprendendo. Mas agora a crise acontece nos bacanas. Lá no centro do capitalismo está a crise. Então agora, quer dizer, não é uma crise. Então, assim, por que tem essa crise? Então, muitos autores dizem o quê? Marxistas dizem, não, o problema não está com a taxa de lucro, porque a taxa de lucro está, quando eles fazem os cálculos da taxa de lucro, mostra que a partir dos anos 80, a taxa de lucro geral, no mínimo, deixou de cair, ou alguns mostram que ela tendeu a subir. Então, se não é a taxa de lucro, se for o caso depois, no debate,
eu posso, com prazer, falar um pouco sobre os trabalhos empíricos, sobre o quinta, a taxa de lucro e tal, mas eu já não tem tempo, tem coisa muito interessante a ser feita, mas eu acho que tem coisa muito mais, tem desenvolvimentos que são necessários a fazer que estão recém começando. Então eu vou pegar alguns dados, não dos economistas, não dos dados de cálculo de taxa geral de lucro, etc. Eu vou pegar o que os financistas estão dizendo. Quando vocês pegam, vamos pegar aqui, por exemplo, o Bill Gross, que é do Pinco, né? Eles fazem uma gestão de carteira deles, tem mais de $1 trilhão. Né? O que ele está dizendo? Olha, nós vivemos num mundo de uma nova normal. Rentabilidade alta, esquece. As taxas de rentabilidade que a gente pode aplicar ao nosso capital é mínima. Ou a gente pode perder capital. Mas, né, digamos assim, o cálculo que ele fez no último relatório dele que a taxa dos bonds, que é o que eles mais operam, estava 0,01%. Ou seja, se vocês pegarem $10 mil e aplicarem durante um ano, no final do ano vocês vão ter ganho $1. Ou então vocês podem também ter negativo. Vocês pegam o Hussman, que é outro gestor de fundos, o que ele está dizendo? Olha, as ações estão sobrevalorizadas, e as taxas de rentabilidade são muito baixas, nós não podemos rentabilizar, a não ser correndo o risco muito alto, que é especulando. E o que tem que fazer? O que eles estão dizendo que tem que fazer para resolver a crise? Usando a palavra deles, reestruturar a dívida. O que significa isso? Que quem emprestou tem que arcar com as consequências, realizar as perdas. As perdas têm que ser realizadas para o sistema voltar a operar. E eu acho que eles têm razão. Ou seja, é sim de rentabilidade, tem que ver com o pessoal só calcula sobre o capital produtivo. Mas de onde é que vem a rentabilidade do capital fictício? Bom, em parte vem da mais-valia gerada lá, em parte vem de transferência de renda dos trabalhadores, rendimento. Então, quais são as alternativas que nós estamos colocando? Primeiro, a direita está dizendo que é austeridade, ou seja, não tem que mudar o sistema, não tem que fazer nada, tem que manter, talvez aprofundar a liberalização da economia, mas tem que resolver o problema do déficit. É isso. Então tem várias alternativas aqui. A forma tradicional, dizer que o grande déficit público causa aumento da taxa de juros, causa recessão e inflação. Outros têm dito que a política fiscal é inadequada, e fazendo a crítica aos keynesianos, porque o multiplicador é zero, ele nunca pode aumentar, né? Isso nunca funciona, né? Por causa da equivalência ricardiana. Aí agora mais nos Estados Unidos da moda agora o assunto do abismo fiscal, ou seja, tu tem déficits estruturais no sistema de saúde, no sistema de aposentadorias, etc. Então tu tem que resolver isso, mas de qualquer maneira é austeridade, e isso vai causar aumento da confiança dos capitalistas, e aumentando a confiança eles vão investir, porque veja, como o Eduardo falou ontem, a quantidade de capital, vamos botar assim, que a tesouraria das grandes corporações tem é gigantesca. Os caras estão se afogando em dinheiro, não sabem mais o que fazer com tanto dinheiro, né? Então, sei que todo mundo pensou aqui, a gente teria boas ideias, o que fazer, né? Mas eles não estão pedindo a nossa ideia, né? Então, essas são os keynesianos estão dizendo o quê? Krugman ou Stiglitz estão dizendo, tem que regular o sistema. Mas se for regular o sistema, os bancos estão quebrados. A verdade é essa. E essas políticas que estão querendo regular, quando os spreads estão aí, os bancos não vão ganhar dinheiro nunca. Entende? Então, assim, não vejo muita solução isso aí. Bom, então, o sistema bancário regulado, né, entrou em dificuldades lá na Idade Dourada também, né? Não própria ele, mas a economia. E finalmente, daí para mim encerrar mesmo, né, assim, dos marxistas, a Lourdinha aqui fez uma
bela exposição de várias alternativas e pensamentos sobre o assunto. Eu vou colocar aqui que geralmente esquecido nas alternativas que tem é a proposta do Marx de que a transição para uma nova sociedade, né, vai ser uma transição, se possível, política, sim, tem que ter poder para fazer isso, mas mais importante que também ter o poder é saber o que fazer com o poder, senão nós vamos ficar que nem no filme Queimada, aquele, né? Aí assume, daí diz, o que eu faço agora, né? Aí sai dos portugueses e entra na mão dos ingleses, né? Então, para fazer isso, nós temos que ter ideologia, no sentido de ter uma ideia de o que nós vamos construir. E a ideia de construir uma sociedade baseada na cooperação, na associação, só que ela precisa ter condições materiais para a gente construir isso, né? E não está um marco feito, mas a minha questão é o seguinte, eu acho que tem duas propostas viáveis. A do capitalismo, que é fazer austeridade, que é... ou digamos de uma austeridade não vai resolver. O que vai resolver? É a queima de capital. Essa vai ser a solução. Ou então, vamos construir uma sociedade alternativa, mas não baseada no Estado. Tem que ser uma sociedade alternativa. Cara, precisamos do Estado, mas é para eliminar o Estado, para construir formas associativas de liberdade que a gente possa fazer. Se for o caso, depois eu posso explicar melhor, sei que eu estava muito complementar. Tá, obrigado.